Olá pessoal, estamos de volta aqui para nosso terceiro. A terceira? Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no nosso episódio 7 de iluminação. Vamos para a parte 3 agora. Bom, como a gente já tinha comentado no início, essa parte 3 vai tratar basicamente das luminárias. Nós já falamos da luz na parte 1, falamos de lâmpada na parte 2, e nessa parte 3 nós vamos focar nas luminárias, que, juntando esses três processos, é o que basicamente compõe um projeto de iluminação. Vou mostrar aqui, por exemplo, essa luminária número 1, a número 2, número 3, número 4, número 5. E a número 6. Só para você escolher aqui qual que você acha mais... Então, nós temos aqui a luminária número 1, eu vou mostrar aqui a luminária número 2, luminária número 3, número 4, a número 5 e a número 6. Para a gente mostrar, eu trouxe aqui vários exemplos, para a gente mostrar a diferença entre elas, né? A gente já fez algumas simulações lá na segunda parte desse episódio, mas mostrando para vocês a importância da luminária no processo de iluminação. A luminária número 1, basicamente, não é nem uma luminária, é um suporte para uma lâmpada, que já a própria lâmpada, no caso aqui, uma dicróicazinha, a própria lâmpada já tem um refletor dicróico que faz o papel da luminária. A luminária 2 é aquela de vidro fosco, né, que a gente já viu que ela espalha a luz para tudo quanto é lado, então a eficiência dessa luminária ela é muito baixa. A luminária número 3, a eficiência é mais baixa ainda porque o corpo dela não é nem transparente, é opaco. Então ela ilumina ela mesma. Tem uma pequena vazamento de luz para baixo, para cima, e eu entendo isso como um objeto decorativo, não um objeto luminotécnico. A número 4 já melhora um pouco, né? Já tem um aspecto mais interessante. E a número 5 é uma luminária que o pessoal de design não gosta muito, mas em termos de eficiência ela é muito boa, muito usada em ambiente de escritório, onde praticamente toda a luz produzida ela é direcionada para o ambiente de trabalho. E a luminária 6 também, ela tem uma superfície reflexiva que não é assim uma superfície de alta reflectância, mas também não deixa de ser uma luminária muito ruim. Como é que eu caracterizo, né, uma luminária? Né? Quais são os critérios para avaliar uma luminária? A eficiência, a característica de emissão e o design. Né? Esse processo, quando ele se inverte, quando o design ele é a principal ferramenta de decisão, geralmente o projeto não fica muito eficiente. Né? Existem algumas exceções, mas a gente, como estamos falando de eficiência energética, a nossa característica de avaliação, nosso critério de avaliação é eficiência, emissão e, no fim, design. E a eficiência da luminária é medida baseada no quê? De quanta luz é emitida pela luminária em relação à luz que é emitida pela lâmpada. Será que essa luminária aproveita toda essa iluminação que a lâmpada proporciona e direciona isso para o local adequado, ou ela faz isso de uma maneira ineficiente? É assim que a gente consegue medir a eficiência de uma luminária. E como é que seria assim, o perfil de distribuição? Né? A gente chama de curva de distribuição luminosa da luminária. É como ela emite essa luz, para que direção, com qual angulação, com qual quantidade de luz. Então, aqui você coloca uma luminária na parede ali e você tem uma percepção, se você fizer um desenho assim, a grosso modo, você consegue determinar qual é a curva de distribuição luminosa de uma luminária. Essa informação é que vem no catálogo. E visualmente você consegue ver, ela espalha a luz para as laterais, joga praticamente toda a luz para baixo, tem uma pequena dispersão para as laterais, mas para cima não acontece nada. Então toda a luz vai para baixo. Então, só olhando essa figura, eu já consigo ter uma percepção. Poxa, essa luminária está jogando luz para um lado, para a lateral, para cima, para baixo, eu consigo identificar qual é a performance dessa luminária. Essa luminária, por exemplo, aqui, uma lâmpada fluorescente tubular, pode ser LED, pode ser qualquer tipo de fluorescente tubular. Na verdade, é um porta-lâmpada, né? Ela não é luminária. Se você olhar
a curva de distribuição de luminosa dela, você vê que ela tem a distribuição, basicamente, característica da própria lâmpada. A luminária participa muito pouco disso, e ela joga, né? Ela deixa transpassar muita luz para a parte superior. Se você olhar isso numa foto, né, você percebe claramente que boa parte da luz ela é dispersa para o teto. E o teto não tem uma reflectância muito boa, essa luz fica perdida, né? Você, entre aspas, perde muita luz para onde você não precisa. Então, essa curva de distribuição luminosa, a gente mostra isso ali, como se fosse aquelas orelhinhas ali em cima, mostrando que parte da luz vai para cima, e o efeito é esse. Aí você tem esse efeito espalhado por todo o ambiente. Se eu tiver essa luminária, por exemplo, onde você tem, circundando a lâmpada, né, você tem uma superfície reflexiva, e essa superfície reflexiva tem que ser de boa qualidade. A gente chama de alumínio anodizado, que tem uma refletância de 99%. É praticamente um espelho que joga essa luz para baixo. Então, na curva de distribuição luminosa, você percebe que ela joga toda a luz para baixo. Não tem aquela percepção, aquele espalhamento, aquela perda de luz para cima, onde eu não preciso de iluminação, não preciso iluminar o teto. Então, na vida prática, você vê que essa luminária ela não deixa fazer aquele leque de luz para cima, né? Então, uma luminária muito mais eficiente do que a anterior. Comparando as duas, né, eu dê sempre preferência a esse tipo de luminária com a luz para baixo. A não ser que você queira iluminar o teto, eu não sei qual seria o seu projeto. Então, em termos de luminárias aí desse tipo, né, nós temos a 1, 2, 3, 4, 5. A 1 é aquela primeira que eu já mostrei para vocês, que é muito ruim, né? Eu não usaria essa lâmpada, essa luminária. A luminária 3 eu também não usaria, porque ela esconde parte da lâmpada, a superfície reflexiva é de baixíssima qualidade, é um papel alumínio que fica ali dentro, que com a temperatura da própria lâmpada ele começa a ficar fosco. A luminária 4 eu também não recomendo, porque é uma luminária que tem uma superfície reflexiva no interior, que a própria lâmpada esconde essa questão. A luminária 2 já é uma melhoria da luminária 1, onde você tem uma superfície reflexiva adicionada na luminária que já permite jogar essa luz para baixo. O design dela não é bom, mas para um estacionamento, um shopping, talvez seja uma opção de você transformar a luminária 1 numa luminária 2 com baixo investimento, onde você só vai investir na superfície reflexiva. E a luminária 5, aquela que a gente já mostrou, que muita gente acha o design dela desconfortável, não é muito agradável, mas em termos de eficiência, ela é bastante eficiente. Essa luminária aqui, deixa eu ver o número 4, ela é muito utilizada em ambiente de escritório. Você vê que aqui é a iluminação natural muito generosa e a lâmpada fica acesa. Ela é muito, refeitórios, ela é muito utilizada, ela tem que ter uma grande quantidade porque o rendimento dela é muito baixo. Aqui você tem um ambiente onde não tem luminária, né? A lâmpada fica direto no teto, então o teto fica ultra mega iluminado e o ambiente ali desse pet shop fica comprometido, além de ofuscar a vista da pessoa que entra, né? Você tem esse efeito também, sua retina fecha e o ambiente acaba ficando mais escuro, né? Porque teu olho reduz a sua abertura. Aqui, mais uma vez, economiza-se na luminária e coloca a lâmpada direto no teto, né? Se é para iluminar o teto, vamos iluminar. E aqui uma luminária que eu achei bastante interessante, que isso aqui é uma luminária. Parece que é um sensor de fumaça, alguma coisa, mas é uma luminária que tem uma lâmpada ali dentro. Então, quem pensou nessa luminária, pensou no design como principal característica dessa luminária, mas a eficiência dela é praticamente nula, né? Ela simplesmente não ilumina nada. Os dispositivos de controle para controlar a iluminação agregados à luminária também é interessante. E o nosso grande interruptor, né, o já conhecido interruptor, faz falta num ambiente como esse, por exemplo, né, onde todo mundo vai almoçar, né, e todo o sistema fica totalmente aceso porque não tem nenhum dispositivo de controle, seja um de interruptor, um disjuntor, um sensor de presença.
e você vê que os ambientes ficam totalmente desocupados. O que adianta você colocar uma lâmpada LED aqui de altíssima eficiência se ela fica acesa numa condição dessa? Aqui é uma biblioteca de uma universidade, onde existe uma cadeira, inclusive, de eficiência energética aqui nessa universidade, mas esse é o exemplo que eu encontrei lá quando eu fui fazer uma palestra nesse local. Aqui é um ambiente também que... Isso aí eu tenho um ambiente antigo, né? Isso vem desde antigamente até os dias de hoje, isso se repete. Isso aqui a gente está fazendo um trabalho numa indústria, né? Mas isso aí sou eu sentado lá, fazendo as anotações. Sensor de presença também é uma coisa interessante, que pouca gente utiliza, né? Tem vários modelos, com sensor de presença com temporizador, tem uma série de... Célula fotoelétrica também é uma oportunidade de dispositivo de controle, onde você desliga a sua iluminação quando você tem abundância de iluminação natural, né? Isso, por exemplo, poderia ser usado aqui nessa marquise, né, onde você tem iluminação natural abundante, como alguém esqueceu de desligar durante o dia, mas se você fosse acionado por uma célula fotoelétrica, da mesma maneira que esse poste com céu azul totalmente ligado. Aqui um refletor aqui na parte lateral desse galpão. E aqui é uma parte interna também que poderia se utilizar de sensor de uma célula fotoelétrica, porque você tem uma abundância de iluminação natural e a luz está completamente acesa. Aqui nesse ambiente também, um ambiente interno, uma recepção, onde você tem abundância de iluminação natural, onde você poderia estar aderindo ao sistema de célula fotoelétrica para poder controlar a iluminação, porque você percebe que a lâmpada ficou acesa aqui durante o dia. Isso se classifica como um desperdício de energia. Vou mostrar, falando de desperdício, algumas oportunidades, né? Isso aqui é um exemplo que eu uso muito, é um salão de beleza, um trabalho que a gente fez há algum tempo, né, onde o design foi o privilegiado, né? Essas sancas aí, eu não gosto dessa opção, né? E a gente fez uma simulação, fizemos medições aqui na faixa de 500 lux, que era o nível médio, estava atendendo basicamente a norma, mas a gente fez simulações usando alguns softwares de simulação e usamos essa luminária, que é uma luminária com um facho bem aberto, né? Você percebe que a curva de distribuição luminária dela ela tem um espalhamento de luz muito generoso, muito interessante, né? E com 7 luminárias a gente conseguiu triplicar o nível de iluminamento do ambiente. Onde estava de 500 lux, a gente conseguiu chegar na faixa de 1.500 lux com apenas 7 luminárias, né? Esse aqui é o mapa de calor, mostrando onde quanto mais vermelho, mais luz. Essa aqui é uma simulação 3D do ambiente, com espelho. E o que acontece hoje, na situação atual, com a luz indireta, com a sanca de 500 lux em média, a gente conseguiu 1.300 com esse projeto. Quantidade de lâmpadas que estavam instaladas na parte superior da sanca era 36, e a gente reduziu isso para 14, 7 luminárias com 2 lâmpadas. A potência total de 1.000 watts foi para 392, o consumo baixou, o custo baixou, e nós estamos falando de uma economia de 61% para um projeto com iluminação indireta e iluminação direta. Então, quando o design é privilegiado em detrimento ao consumo de energia, a gente encontra situações como essa. Aqui também a gente fez um trabalho de substituição de um outro ambiente, numa luminária com essa superfície aí de 300 lux, que davam 300 lux, e tiramos essa luminária, colocamos uma reflexiva. O consumo diminuiu um pouco, mas o nível de iluminamento atingiu a norma, 616 lux. Aqui também é um outro ambiente que era totalmente iluminado com esse tipo de luminária, totalmente opaca, ofuscando, não deixa sair a luz, né? A primeira tentativa do próprio usuário foi fazer recortes nessa luminária para poder permitir que a luz passe, né, para o ambiente.
Mas a solução adotada foi essa. Substituímos todas as luminárias por esse tipo de luminária e você percebe que antes as luminárias elas eram uma após a outra, né? E com essa substituição a gente conseguiu eliminar uma luminária, né? O nível de iluminamento aumentou e a quantidade de luminárias diminuiu, né? E o ambiente de circulação a gente conseguiu tirar 2 luminárias. Era uma sim, 2 não, uma sim, 2 não. No ambiente de escritório, a gente manteve uma sim e uma não, né? Então, a economia de energia chegou aí no ambiente, quando a gente conseguiu tirar só uma, a gente conseguiu 63% de economia, e num corredor, que a gente tirou 2, a gente consegue economia de 75%. Aqui uma luminária inadequada também, o posicionamento não está bom, e a luminária é preta. Não, ser preta por fora não é tão ruim, o problema é que ela é preta por dentro. Então, para aumentar a quantidade de luz emitida por essa luminária, o usuário ele colocou lâmpadas adicionais dentro da luminária, né, porque estava muito escuro. E você vê que essa luminária não tem uma superfície reflexiva interna que permita que essa iluminação seja direcionada ao seu plano de trabalho. Aqui também, da mesma forma, né, a luminária ela não tem uma superfície interna preta, mas aqui é interessante que o usuário ele queria reduzir um pouco a iluminação, né, colocar um ambiente mais intimista. Ao invés de trocar por uma lâmpada de potência menor, de lumen menor, ele pintou a lâmpada. Então, o consumo continuou alto e a luminosidade baixou nesse artifício que ele utilizou. Aqui é um quiz interessante que eu sempre faço, né, que eu tenho 2 situações para iluminar um corredor longo, né? Essas luminárias eu posso botar na posição 1, ao longo do corredor, ou na posição 2, transversal ao corredor. Muita gente acha que a posição 1 é a mais adequada, que fica esteticamente mais interessante, né? Fica aquela linha ali. Só que essa luminária ela joga a luz para o lado. Se você pegar a curva de distribuição luminosa dessa luminária, boa parte da iluminação vai para o lado, para a lateral. Então você percebe aqui que a parte superior do corredor está muito bem iluminada. Eu, entre aspas, gasto muita luz para iluminar uma área que eu não preciso. Quando eu faço essa rotação, 90 graus aqui, eu começo a perder um pouco de iluminação aqui em cima, mas isso não me compromete, mas eu ganho aqui embaixo. E, na verdade, eu ganho porque eu consigo reduzir a quantidade de luminárias. Eu posso virar uma luminária e tirar uma luminária, viro uma e tiro outra. Então, eu reduzo, sem mexer em investimento de lâmpada, em 50% meu consumo de energia. E aqui um exemplo que a gente fez no hospital, né, a iluminação era com aquela luminária ruim, na posição inadequada, a gente colocou a luminária reflexiva na posição correta. Bom, gente, isso aí que eu tinha para apresentar em relação à iluminação. A gente fechou agora nesse 3º episódio com luminária. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo aí e seus projetos de iluminação fiquem cada vez mais interessantes e mais eficientes. Obrigado e um grande abraço.